Era setembro quando saía o capítulo 236 de Jujutsu Kaisen, onde nos deparamos com um fato chocante. Satoru Gojo foi derrotado e morto por Ryomen Sukuna ao fim da Batalha dos Mais Fortes. No entanto, desde esse fatídico dia, ainda se mantém uma enorme discussão dentro do público. Estaria Satoru Gojo realmente morto? Ou ainda teria alguma chance dele voltar? Pois bem, essa discussão acabou sendo perpetuada por muito tempo, até que, nos spoilers do capítulo 260, que saíram recentemente, apareceu uma silhueta. Uma silhueta que, segundo o próprio narrador, era do fantasma que Ryomen Sukuna havia enterrado com suas próprias mãos. Aqueles olhos são inconfundíveis. E supostamente Satoru Gojo voltou ao campo de batalha. Porém, nós hoje viemos discutir alguns tópicos envolvendo esse assunto. Entre esses tópicos que vamos citar aqui nesse vídeo são motivos do porquê o Gojo poderia voltar, do porquê ele não poderia voltar. Também vamos discutir se o Gojo realmente voltou agora no capítulo 260 e principalmente se ele realmente deveria voltar. Então, começando do começo, bora pro vídeo. Já deixa o like, se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí se você acha que o Gojo deveria voltar ou não. Enfim, vamos partir direto pro vídeo. Primeiramente, nós temos que conversar sobre como o Gojo voltaria. Teria muitas formas disso acontecer. As teorias mais aceitas seriam com a Utahime bufando a Shoko e curando o Gojo. Essa teoria é popular por um motivo bem simples. A Shoko é uma personagem que está com o arco dela aberto ainda. O arco de personagem da Shoko não foi fechado e não teria muitas formas de como fechar o arco dela. Porque o arco dela envolve ela se sentindo inútil, ela se sentindo deslocada depois que tudo isso aconteceu e ela nunca pôde ajudar em nada. Até porque ela mesma fala isso no capítulo que o Gojo volta, né, um capítulo antes, que o Gojo sempre teve ela por perto, mas ele ainda assim se sentia sozinho e ela se sentiu um pouco mal com isso, porque eles eram amigos desde sempre. Então, o arco dela continua aberto e ela revivendo o Gojo, seja em troca da própria vida ou apenas conseguindo salvar ele, seria uma boa finalização para a personagem e casaria muito bem com todo o contexto em que eles estão inseridos ali. Fora isso, a outra teoria aceita de como o Gojo voltaria seria fazendo um voto vinculativo. Votos vinculativos sempre foram bem falados dentro da história de Jujutsu, mas eles ainda não tinham sido explorados da melhor forma possível até o momento. Quando chegou nessa luta, a gente presenciou durante todo o andamento dela vários votos sendo feitos, tanto pelo Gojo, mas principalmente pelo Sukuna, que está fazendo uma porrada de voto vinculativo até agora dentro da história. O ponto mais aceito dentro do público é que o Gojo poderia sacrificar um dos seus olhos, especificamente o olho direito, para conseguir reviver, já que os 6 olhos são uma coisa muito poderosa e poderiam ser o necessário para ser a troca por uma vida num voto vinculativo. Isso tem diversas evidências, principalmente porque o Gojo já foi representado em diversos momentos com o olho direito tampado, o que poderia ser um foreshadow, mas a gente vai voltar no olho direito depois. O olho direito do Gojo é demonstrado tampado em diversas cenas dentro da obra, e principalmente em uma promocional que foi revelada há alguns meses atrás, um vídeo promocional do mangá, onde mostrava 2 olhos com um desaparecendo, sendo consumido de alguma forma. Além da imagem especial extra que tem no volume 26 de Jujutsu Kaisen, onde nós vemos Gojo com uma expressão estranha abrindo o olho direito, que poderia ser justamente o momento em que esse voto vinculativo acontece e o olho dele estaria desaparecendo para que ele pudesse se levantar novamente no campo de batalha. Os motivos do porquê dizem que isso não poderia acontecer seria porque a fonte da energia amaldiçoada do Gojo foi destruída, visto que ele levou um corte no estômago, e que não teria tempo nem como, que a energia reversa da Shoko não seria forte o suficiente
para conseguir reviver o Gojo, e que não daria tempo dela fazer isso logo após todos esses conflitos, né? Mas, voltando a outro tópico, isso seria realmente bom para a história? E isso tem muitos lados, muitas chances de dizer. A primeira delas é, vamos analisar de um ponto de vista aonde o Gojo não volta, aonde realmente é o fim ali do que estávamos falando, né? Pois bem, as pessoas que argumentam que o Gojo não deveria voltar são as que falam que isso destruiria o arco do personagem dele e todo o desenvolvimento da trama. Sim, essas pessoas estão com a razão em partes, afinal de contas, a morte do Gojo é extremamente simbólica para a trama porque representa ele entregando a chance de sobrevivência do mundo nas mãos dele, dos alunos dele. Uma coisa que ele sempre falou desde o começo da obra que ele queria fazer, que ele queria que a nova geração conseguisse resolver todas as questões do mundo, que eles eram o futuro, eles que consertariam o mundo, não a geração dele. Então, seria um ótimo paralelo e casa completamente pela ideologia do personagem. Além disso, deve-se ressaltar aqui também que o arco de personagem do Gojo faz sentido ele morrer para o Sukuna, já que o arco de personagem do Gojo envolve a solidão, o fato dele ser o mais forte e de como isso era difícil para ele, porque ele não conseguia se sentir conectado com as pessoas. O Gojo morrer para alguém que ele afirma ser mais forte do que ele é muito importante pro arco do personagem, porque você tem o Gojo tendo essa ideia de que ele era o mais forte, intocável, esse tipo de coisa, partida. Literalmente, assim como o Mugen, né? Quando o Mugen é partido, a barreira que separava o Gojo do resto do mundo é partida, metaforicamente e literalmente. Então, você tem uma construção legal pro personagem nesse momento. Todas as mortes que aconteceram nesse último arco de Jujutsu foram mortes muito importantes pro arco de personagem daqueles personagens, né? Então, é muito interessante e realmente, se o Gojo voltasse, esses dois pontos seriam muito retirados, né? Seriam muito distorcidos, né? De certa forma. Além disso, a gente tem que considerar o quê? Os motivos do porquê o Gojo voltaria, os motivos do porquê que as pessoas argumentam que o Gojo deveria voltar. O primeiro, argumentam que a luta contra o Sukuna está insustentável sem o Gojo. Em partes é verdade, porque tudo que o Sukuna precisa é tempo e eles não conseguem dar dano suficiente no Sukuna para que ele morra antes do tempo dele acabar. Então, tipo, você tem a questão de que o Sukuna está se recuperando e ninguém consegue dar dano suficiente nele para ele não se recuperar. O Gojo seria a solução perfeita para esse problema. Além de que a gente tem que lembrar da assimilação que o Sukuna pode ativar a qualquer momento. E caso ele ative, é muito provável que eles precisem do Gojo para derrotar a criatura que vai surgir da assimilação. Tanto que, na minha opinião, o que eu acho que seria mais certo nesse caso, se o Gojo realmente voltar, né? Se realmente for o Gojo ali. As duas alternativas que eu penso. A primeira, o Gojo derrota o Sukuna e o Sukuna desesperadamente ativa a assimilação. E os momentos finais do arco são deles tentando conter a assimilação. E a segunda opção, que é Sukuna ativa a assimilação assim que ele vê o Gojo. O Gojo vai ficar lutando com a assimilação, enquanto o Itadori e o Todo vão finalizar o Sukuna. Seria uma boa opção. Você traria o Gojo de volta. Você ainda assim distorceria um pouco o arco do personagem dele, mas você conseguiria deixar o Gojo de volta na obra sem maiores problemas, já que a assimilação provavelmente é a coisa mais bizarra de forte que a gente tem que a gente vai ter dentro da obra, né, se ela realmente for ativada. Sobre o capítulo 260, a gente tem que levantar alguns pontos aqui. O primeiro, por que aquilo ali seria o Gojo, eu já expliquei. Teria alguns motivos do porquê o Gojo poderia ter se regenerado. Se a gente levantar outra possibilidade, a gente poderia citar que o Gojo poderia ter sido curado nesse meio tempo, já que a gente não vê o Yu Yu há um tempo. Então ele poderia ter
teletransportado o Gojo até a Shoko, curado ele e voltado. Lembrando que o Yuta também não aparece, e talvez o Yuta já tenha se recuperado e poderia ter ajudado a recuperar o Gojo. Mas a gente tem o outro lado, a outra hipótese, que é uma hipótese que eu também acho belíssima, que é a possibilidade de ser uma simples alucinação do Sukuna. Isso tem muitas camadas no desenvolvimento dele. Por quê? Porque o Sukuna é um personagem que toda a ideologia dele é não ter uma ideologia. O personagem do Sukuna é sobre ser a própria encarnação do mal. Então, o fato dele não ter uma ideologia, como ele deixa bem claro dentro da história em alguns momentos, seria interessante porque a gente veria um lado um pouco mais humano do Sukuna. Um lado que tá apanhando e que tá sentindo as sensações que ele nunca havia sentido anteriormente. Como, por exemplo, dentro da luta contra o Gojo, que o Sukuna cita, né? O narrador cita que o Sukuna ficou apreensivo pela primeira vez. O que é uma coisa que a gente não esperaria do personagem. E o próprio Sukuna não esperaria dele mesmo, né? O que a gente teria nesse momento final seria o quê? O Sukuna, que tá apanhando tanto, tá apanhando há muito tempo mesmo, há muitos capítulos, até que ele eventualmente já tomou tanta surra que o corpo dele tá começando a colapsar e ele vai estar começando a alucinar com o Gojo. E seria justamente isso, ele começou a alucinar com o Gojo porque ele tá perto da morte. E ele não entende esse sentimento. Uma cena que eu gostaria muito que acontecesse, caso essa visão do Gojo realmente for uma ilusão, seria o Sukuna tentando evitar de chegar perto do Gojo, porque ele não compreende que o Gojo não está de fato ali. Ele apenas consegue ver o lado do Jujutsu da coisa, não a realidade. Então ele provavelmente veria o Gojo e tentaria ou não fugir necessariamente. Mas por isso que eu gosto tanto da ideia do Sukuna ativar a assimilação no começo do próximo capítulo. Porque seria uma situação de tipo, o Sukuna vê o Gojo e ele fala, ferrou, o Gojo está aqui, vou ativar a assimilação. Mas, na verdade, o Gojo não estava ali, aquilo ali era tudo uma alucinação da cabeça dele, porque ele está tão ferido que ele não está nem raciocinando mais direito. E eu espero que os votos que o Sukuna tá fazendo consigo mesmo sejam algo que seja relevante mais pra frente. Porque sempre foi deixado bem claro dentro da história, pelo Kenjaku, pelo Mahito, por vários outros personagens, que quebrar um voto vinculativo é uma coisa muito séria. E se o Sukuna não pagar os votos que ele fez para ativar a expansão de domínio dele, por exemplo, a gente estaria com sérios problemas aqui. Talvez o retorno do Gojo, se ele realmente está vivo agora, seria a punição pelo Sukuna ter desrespeitado algum voto dele. Talvez a pessoa que ele não queria que levantasse, levantou. Não dá pra saber até a gente ver os próximos capítulos, né? Mas enfim, no mais é isso. O vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou. Se o Gojo voltou, se ele não voltou. O que você acharia dele voltar? Se você prefere que ele não volte também, pode falar aí. E é isso. Até o próximo vídeo e falou.